Olá, meus irmãos, hoje é segunda-feira, dia 8. Mais uma vez eu me dirijo a você, trazendo uma palavra ao seu coração. Primeiro eu quero me dirigir aos membros da Primeira Igreja Batista em Duque de Caxias, deixando a minha gratidão, mais uma vez, como toda segunda-feira o pastor faz, sempre atualizando os irmãos, né? E agradeço realmente os irmãos que já na semana que passou, a primeira semana do mês, conseguiram aí chegar junto com os dízimos e ofertas. O pastor já havia dito, né? A primeira quinzena é mais difícil, mas graças a Deus conseguimos semana passada vencer e vamos vencer essa semana com aquilo que falta ainda, porque os irmãos continuarão com certeza honrando aí, né, o seu compromisso com os dízimos, ofertas, para que a igreja honre seus compromissos. Tudo aquilo que nós propomos desde o início, irmãos, desse período, né, que nós estamos em isolamento, graças a Deus tudo foi cumprido. E eu agradeço muito a Deus que você faz parte disso, né? A igreja não deixou de fazer nada daquilo que ela propôs fazer, que os irmãos sabem, a gente tem divulgado nas redes aí, sociais internas da igreja. Então que Deus te abençoando os irmãos, vamos continuar chegando junto. Na pessoa do irmão Lupércio também, né, eu quero agradecer aos irmãos aí as ofertas que têm chegado para a ação social, os quilos. Nenhuma família da igreja está desassistida, graças a Deus, né, por isso e pelo esforço de cada um dos irmãos. Mas quero, irmãos, deixar uma palavra ao seu coração nesse dia, e essa palavra ela está em Romanos capítulo 8, do verso 24 ao 25. Diz exatamente isso. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Quero convidar você a pensar comigo em 3 palavras nesse dia: paciência, consolo e confiança. O versículo número 25 ele diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Paciência. Essa é a primeira palavra que eu quero chamar a sua atenção nesse dia. Irmãos, é com paciência que nós estamos esperando. Porque nós não estamos vistos. O que está diante de nós não é palpável, não é visível. E é nessa confiança que temos no Senhor, e através dessa confiança, é que nós realmente podemos, irmãos, expressar a nossa paciência. O texto já diz isso, é com paciência. O pastor já falou anteriormente, outros dias, né? Esperei com paciência do Senhor e Ele me ouviu. Todos aqueles contextos da Bíblia que nos levam a entender, irmãos, que nesse momento é tempo de exercitar essa paciência. Porque exatamente através dessa paciência e que nós vamos adquirir, irmãos, aquilo que precisamos adquirir nesse tempo para que possamos suportar aquilo que estamos vivendo. Por isso eu convido você, exercite isso. Tenha paciência nesse tempo. O Senhor não se esqueceu de nós. Ele não está alheio ao que está acontecendo. Mas nós precisamos nessa hora ter resignação e pacientemente esperar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Mas a segunda palavra que vem à tona nesse dia para nós, irmãos, é a palavra consolo. Olha que coisa interessante. O texto diz no verso 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda, né, na nossa fraqueza. Então a segunda palavra que eu quero pensar com você hoje é a palavra consolo. Irmãos, nós temos um Deus que está nos consolando no momento da nossa fraqueza. É sim, irmãos, um tempo de fraqueza, porque é nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, as incertezas, estamos vivendo os temores, estamos vivendo as angústias, né? Estamos vivendo os nossos medos, estamos vivendo a nossa insegurança, e no meio de tudo isso, irmãos, Deus está nos sustentando nessas nossas fragilidades. Por isso eu quero que você entenda isso nessa manhã. Além da paciência para passar por tudo isso, é preciso que você olhe para essa palavra chamada consolo e entenda que o Senhor tem nos consolado no tempo das nossas fragilidades. E ele encerra esse versículo dizendo mais, que esse Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa questão, essa palavra inexprimível ou gemido inexprimível, essa palavra significa, irmãos, na verdade, que
é profunda, é uma profundidade do amor de Deus, é uma grandeza do cuidado de Deus, é inexprimível, é algo que não cabe em palavras, ou seja, não tem explicação. A gente não consegue explicar esse amor de Deus, não consegue explicar essa forma como Deus intercede por nós, com esses gemidos inexprimíveis. Deus é tremendo, irmãos. É tão tremendo o que Ele faz por nós que nós não encontramos nenhuma palavra que possa, de alguma forma, explicar o que Deus faz por nós. Mas Ele está intercedendo por nós, sim, com gemidos inexprimíveis. Ele está intercedendo por você, meu irmão, com esses gemidos inexprimíveis. Coisas que a gente não consegue entender e compreender, dimensionar. Mas Deus tem sim intercedido por cada um de nós. O Espírito Santo, melhor dizendo, tem intercedido por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, paciência e pensar nesses gemidos inexprimíveis como um consolo da parte do Senhor. Mas, meus irmãos, a última palavra é confiança. Porque o texto diz no verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados pelo seu decreto. Agora é interessante parar para pensar nisso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, irmãos, são todas as coisas. Não são apenas as coisas boas que contribuem, agradáveis. Não, as coisas ruins, as coisas desagradáveis, as coisas incertas, ou seja, tudo o que acontece na nossa vida, Deus tem o poder de usar para contribuir para o nosso crescimento. Ele vai dizer isso, que todas as coisas contribuem para o bem, irmãos. Então, que nesse tempo a gente também se aproprie dessa palavra confiança, confiando que o Senhor está agindo, que o Senhor está olhando para tudo isso, e que tudo isso que está acontecendo, Deus está usando para nos aprimorar, para nos fortalecer, para nos abençoar, para de uma forma muito grandiosa, como ele diz aqui, irmãos, contribuem para o bem, para o nosso bem. Por isso, em nome de Jesus, que diante do Senhor você possa viver essa realidade da paciência, do consolo e da confiança de que o Senhor verdadeiramente tem cuidado de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus continue falando ao meu e ao seu coração e que nós continuemos firmes nesse propósito, pacientes, sentindo o consolo do Senhor e confiando que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém?